A gente entendeu que a maldição hereditária ela vem de alguns pontos, que é a desonra, a desobediência, também vem a rebelião, que é a junção dos três pontos. Deixa eu só... Desonra, desobediência e idolatria. E a junção desses três vem a rebelião. E isso tudo é como semente para que uma maldição hereditária aconteça. Depois a gente viu os sinais, como identificar uma maldição hereditária, que é sinais que uma família carrega, vícios de bebida, morte na família sempre na mesma época, pessoas que sempre têm dificuldades financeiras, problemas sexuais na linhagem, prostituição, que são sinais de maldição hereditária. Depois a gente falou sobre a maldição por falta de perdão, e a gente entendeu que o perdão ele não é algo que precisa se sentir para poder liberar, não. É algo que precisa, é uma ação que a gente libera e libera a nossa vida e a vida da pessoa. Ontem a gente entendeu um pouco de maldição na vida financeira, que vem através de pactos, entendemos que o dinheiro é a representação do nosso sangue, e aonde a gente emprega o nosso dinheiro, a gente está empregando o nosso sangue. Então, juntando tudo isso, hoje eu venho falar para vocês como renunciar às maldições geradas, maldição hereditária, maldição por falta de perdão e a maldição na vida financeira. Vou ler um texto aqui com vocês, que está em Esdras, capítulo 10, e depois eu vou explicar um pouco sobre a renúncia, e depois a gente vai orar a respeito. Lá está escrito assim: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com o nosso Deus, quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a lei. Qual que é o contexto aqui? O povo de Israel, quando eles estavam na Babilônia, quando eles estavam no exílio, eles começaram a se relacionar com as mulheres pagãs, sendo que há uma lei dentro do judaísmo, e nessa época ela também já estava em vigor, de que judeu só poderia casar com judia. Eles não poderiam casar com pessoas fora da tribo deles, fora do povo deles. Só que quando eles ficaram no exílio, eles começaram a se relacionar com as mulheres daquele lugar. Com isso, eles começaram a idolatrar os deuses daquelas mulheres, começaram a fazer pactos aos deuses daquelas mulheres. Então, eles se uniram àquelas mulheres, quebrando a lei de que uma lei que eles não poderiam se casar com mulheres estrangeiras. Quando Esdras voltou, Esdras e Neemias voltaram e eles foram reconstruir, Esdras na parte do templo e Neemias reconstruindo os muros, eles ficaram profundamente amargurados. Por quê? Porque o povo tinha se multiplicado, mas com mulheres estrangeiras. E isso, para Deus, era pecado, era errado, era contra a lei de Deus. Por isso que a gente começa lendo aqui no capítulo 10 que Esdras estava orando e intercedendo. A gente for ler antes, ele estava chorando amargamente por esse pecado de Israel. Só que aí o que acontece? O povo reconheceu o pecado, reconheceu o erro, reconheceu que eles desviaram da lei do Senhor. Então eles decidiram por si só
dispensar e mandar embora as mulheres deles e junto com os filhos deles. Essa foi a renúncia dos homens de Israel que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Qual que é a representação espiritual aqui? O que a renúncia faz? Quando nós renunciamos às maldições hereditárias, quando nós renunciamos o pecado dos nossos pais, quando nós renunciamos os nossos pecados, nós estamos mandando embora o pecado e tudo que foi gerado por ele. Então, se os nossos pais pecaram relacionado a finanças e atraiu uma maldição financeira para a linhagem, quando eu renuncio, eu tiro a legalidade da mão do inimigo, eu tiro o poder que ele tinha sobre aquilo, e aí eu estou mandando embora aquela maldição e tudo que foi gerado com aquela maldição. A renúncia ela é tão poderosa que às vezes quando nós vamos orar para algumas pessoas, enquanto ela não renuncia, nada acontece. A libertação não acontece, a cura não acontece. Então, a renúncia é uma das ferramentas mais poderosas dentro de um ambiente de libertação e de quebra de maldição. Eu posso te dizer que se a pessoa não, dependendo da maldição que aquela família carrega, se ela não renunciar, a maldição vai permanecer ali, porque a renúncia ela é muito importante. Quando eu renuncio os erros dos meus pais, os meus erros, pedindo perdão também ao Senhor, eu estou dizendo no mundo espiritual, eu estou mandando embora todo o pecado pelo qual eu me relacionei, toda a maldição pela qual eu me relacionei, e tudo que essa maldição gerou para minha vida, gerou para minha casa, gerou para minha família, eu estou mandando embora. Toda a maldição hereditária, eu estou mandando embora. Tudo que a maldição hereditária acarretou para minha casa, eu estou mandando embora. Porque lembra que eu disse lá no primeiro dia, a maldição hereditária, ela é a mãe de todas as outras maldições? É justamente isso. Quando nós renunciamos à maldição hereditária, nós estamos ordenando a ela e aos filhos dela que vão embora e não voltem mais. Por isso a renúncia é tão importante. Por isso o pedido de perdão pelos nossos pais é tão importante. A gente for olhar os livros dos reis, alguns profetas, a gente sempre vai ver ou um profeta, na verdade é sempre um profeta, ou um sacerdote orando e pedindo perdão por todo Israel, pelo pecado dos pais. Jeremias ora pedindo perdão pelo pecado dos pais. Esdras ora nesse sentido. Acho que Neemias também, mas vários homens de Deus no Antigo Testamento, em algum momento, eles se prostram e oram pedindo perdão pelo pecado dos seus pais. Então, não sei qual foi o pecado que os seus pais cometeram, os seus antepassados cometeram, e o que isso acarretou para sua casa, para sua vida, para sua família. Mas hoje é uma manhã que nós vamos orar e isso vai acabar na sua vida se você crer. Porque a renúncia também ela precisa ser credibilizada. Se você não crê que você está renunciando de verdade, não vai acontecer nada. São só palavras lançadas ao vento. Porém, se eu creio que a minha renúncia vai ter efeito, igual Secanias aqui, Secanias tomou a frente do povo no versículo 2, ele falou, temos sido desleais para com Deus. E ele continua dizendo até que ele mesmo fala, façamos, pois, agora uma aliança com Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos. Então, foi um posicionamento de Secanias. E o posicionamento de Secanias fez com que todos os outros homens que estavam na mesma situação dele se posicionassem e mandassem as suas esposas e os seus filhos embora. É meio doloroso dizer isso, né? Imagina para um pai mandar a sua esposa e os seus filhos embora. Aqui nasceram os samaritanos, que era um povo que é um povo que sempre estava em atrito com os judeus,
que era a mistura de judeus com povos pagãos. Agora imagina para um pai poder renunciar à sua esposa, renunciar ao seu filho, porque cometeu um pecado. É lógico que não estou falando isso aqui, né? Aqui era um contexto, aqui era uma lei para os judeus, uma lei para eles. Eu estou trazendo isso só como referência para a gente entender melhor o que é uma renúncia. A renúncia, para quem vive a maldição e gosta da maldição, porque tem gente que gosta de maldição, sabe? Tem gente que gosta de viver uma vida de miséria, de escassez, de prostituição, de vício. Tem gente que gosta, infelizmente. Teve situações de a gente perguntar para algumas pessoas: você quer ser liberto? E a pessoa virar para mim e para minha esposa e dizer: não, eu não quero ser liberto. Tá muito bom para mim do jeito que eu estou vivendo. Quando é assim, tudo que a gente pode fazer é orar abençoando a pessoa, não tem como fazer outra coisa. Porque se eu oro por uma pessoa dessa, quebrando a maldição na vida dela, expulsando o demônio da vida dela, eu vou prejudicar ainda mais a vida dela. Porque quando a gente quebra uma maldição, quando a gente manda um espírito que estava cuidando daquela maldição embora, o espírito que era responsável por aquela maldição vai, a Bíblia diz que ele vai para lugares áridos, e ali ele procura lugar para morar, mas ele não encontrando lugar, ele volta para a antiga casa para ver como que ela está. E se ele encontrar a casa vazia e adornada, aí ele vai vir e vai trazer mais 7 demônios junto com ele. E a Bíblia fala que o estado da pessoa passa a ser pior do que era antes. Então, não adianta a gente fazer uma oração de renúncia, uma oração de libertação para uma pessoa que não quer. Porque você prejudica a pessoa. Que ele vai ser liberto, ele vai mandar, a maldição vai cessar por um tempo. O demônio vai embora. Porém, ele não vai se encher do Espírito Santo. E aí a casa dele vai ficar vazia. Se a casa dele ficar vazia, os demônios vão voltar. Então, a renúncia é isso. A renúncia é o momento onde você pega a maldição, manda ela embora e fecha a porta para ela. E aí você tira a legalidade de todos os espíritos malignos que estavam cuidando e zelando para que aquela maldição se cumprisse na vida de uma pessoa. Então é isso, a renúncia é isso. A renúncia é pegar e mandar embora as maldições e tudo que essas maldições geraram. Essa é a renúncia. Essa é a chave da renúncia. Só que a renúncia e o perdão, elas precisam andar juntos. Então, sempre quando a gente vai orar por renúncia, primeiro a gente faz uma oração de perdão, pedindo perdão pelos nossos pais, pelos erros dos nossos pais, pelos nossos erros. E aí depois a gente entra com a oração de renúncia. E aí depois eu entro orando, concordando com a renúncia da pessoa. Porque precisa haver uma concordância também com aquela renúncia, para que ela surta efeito na vida da pessoa. Tá todo mundo me entendendo? Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa sobre essa semana, aprender alguma coisa, entender alguma coisa, tem alguma dúvida? Porque eu já vou para a parte de orar. Eu entendi, pastor. E, pastor, eu queria falar que ontem, na hora que o senhor estava orando para as pessoas, a minha visão melhorou bastante, tá? Se eu tirar hoje, eu consigo ver sua fisionomia, como eu estou vendo Amém. aqui, é de todo mundo. Não vou falar que estou 100%, tá? Sem o óculos, eu não enxergava a fisionomia de ninguém. Eu sabia que tinha alguém na minha frente, mas não enxergava a fisionomia de ninguém. Uau. Amém. Vai chegar a 100% essa semana ainda, em nome de Jesus. Eu creio nisso, por isso que eu já estou falando, por isso que estou dando meu testemunho. Nossa, ontem foi muita bênção. Amém, amém.
existem níveis de cura. Existem curas que são instantâneas, e existem curas que elas são gradativas, elas vão acontecendo até chegar a 100%. É verdade, eu acredito nisso. Que a tua visão volte a 100%. Amém. Eu ainda vou estar aqui de novo com vocês e vou estar falando, gente, não uso mais óculos. Amém. Vamos lá, então. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos aí. Não precisa abrir o áudio, tá? E ore pedindo perdão pelos seus antepassados, pelos seus pais, pelo pecado dos seus pais, por tudo que eles, na ignorância, acarretaram para a família. Tá bom? Eu vou orando aqui também. Pai, nós pedimos perdão nessa manhã pelo pecado dos nossos pais, pelo pecado dos nossos antepassados, pelo pecado de idolatria, pelo pecado, Senhor, de desobediência da tua palavra, pela ignorância deles, Deus. Talvez eles não tivessem ninguém para instruí-los e acabaram entrando em algum nível de maldição. Então, nós pedimos perdão por eles, pedimos perdão por tudo que foi gerado, Senhor, pelos pactos com outros deuses. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que foi gerado por lugares onde eles entregaram o dinheiro deles, o sangue deles. Senhor, nós pedimos perdão, pedimos para que o Senhor limpe toda a transgressão hereditária da nossa família, da nossa linhagem, das nossas vidas. E também pedimos perdão por tudo aquilo que, por causa da maldição hereditária, foi gerado através de nós. Que o Senhor perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, tudo que os nossos pecados acarretaram para os nossos filhos, tudo que os nossos erros acarretaram para os nossos filhos. Nós pedimos perdão nessa manhã, Pai. E pedimos para que o Senhor limpe isso das nossas vidas, da nossa linhagem, dos nossos descendentes. No nome de Jesus. Amém? Amém. Agora a gente vai para o segundo Amém. ponto. Amém. Agora é a oração de renúncia. A oração de renúncia, eu vou pedir para você não, se tiver de braço cruzado, descruze os braços, se tiver de perna cruzada, descruze as pernas. E aí eu vou orar aqui e você vai repetir aí, tá bom? Não precisa abrir o áudio, mas vai repetindo. Que agora são orações específicas, eu vou orar de uma maneira específica, renunciando coisas específicas. Então eu preciso que vocês repitam, tá bom? Então diga aí comigo assim: Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos o pecado dos nossos pais. Renunciamos tudo que veio dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e de todas as gerações passadas. Renunciamos o pecado de idolatria. Renunciamos o pecado de desobediência da tua palavra. Renunciamos o pecado, Senhor, de desonra. Renunciamos o pecado de rebeldia. Renunciamos, Senhor, todos os pactos que foram feitos com outros deuses, seja dentro de uma igreja católica, seja dentro do espiritismo, seja dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, seja dentro de uma mesa branca. Nós renunciamos agora. Renunciamos todo pecado de feitiçaria que foi gerado pelos nossos pais. Renunciamos, Senhor, todos os lugares aonde eles colocaram o dinheiro deles. Se foi dado a deuses, se foi dado a vícios, se foi dado, Senhor, em prostituição, nós renunciamos agora, em nome de Jesus. Renunciamos também, Senhor, todo pecado por falta de perdão que foi gerado nos nossos pais e que foi gerado em nós. Nós renunciamos e liberamos perdão a todas aquelas pessoas que nós ainda não havíamos liberado. Liberamos essas pessoas e liberamos as nossas vidas. Renunciamos, Senhor, todo mal, toda doença, toda enfermidade que veio por causa do pecado dos nossos pais.
todo problema de pressão alta, todo problema de diabetes, todo problema nas articulações, todo problema no sangue que veio por causa dos nossos antepassados, do pecado deles, nós renunciamos. Renunciamos, Senhor, todas as maldições hereditárias e tudo que elas geraram nas nossas vidas. Quebramos os efeitos dela nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Quebramos o efeito dela nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Nós somos livres. Nós somos livres pelo Senhor. O Senhor já levou sobre si todos os nossos erros e todas as nossas maldições. Voltou? Nós renunciamos, Senhor, tudo que o pecado gerou. Tudo que o pecado dos nossos pais geraram. Nós renunciamos. Somos livres pelo sangue do Senhor. Amém. Amém? Alguém sentiu alguma coisa estranha aí? Se alguém sentiu alguma coisa, pode falar, tá? Vocês sentem um pouquinho de enjoo na renúncia. Às vezes sente uma dorzinha nas costas. É normal. O pastor, o meu, não sei se de todo mundo, mas o meu teve uma hora que eu não estava escutando mais nada, até que eu escrevi. E tinha parado, travado. Sim, mas a gente orou aqui. Pode ficar tranquilo, tá? Amém. Amém? Agora eu vou fazer uma outra oração para vocês. E agora vocês não precisam repetir, não. Só ouçam a oração, tá? Pai, nós concordamos com a renúncia de cada um aqui nessa manhã. Concordamos com o pedido de perdão deles. Concordamos com as renúncias feitas das maldições hereditárias, dos pecados dos pais deles. Pai, no nome de Jesus, que eles sejam totalmente livres e libertos de todas e quaisquer maldições hereditárias. Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós liberamos todos para prosperarem, para crescerem espiritualmente, financeiramente, nas emoções, em que todas as portas que estavam abertas de maldição, como igreja, eu ordeno aos espíritos que estavam zelando para que essas maldições se cumprissem. Vocês não têm mais poder sobre essas vidas, você não tem mais poder sobre a linhagem deles. Eu ordeno a vocês como igreja, vão embora no nome de Jesus. Vão embora, pegue tudo que é de vocês, vão embora em nome de Jesus. E nós fechamos essas portas agora, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Somos livres, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Karina, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Amém. Amém? Gente, é isso. Vocês vão começar a ver os efeitos dessa semana na vida de vocês. Vocês vão começar a ver os efeitos do que é a oração de renúncia. Eu sei que muitos aqui já fizeram oração de renúncia, mas renúncia é uma coisa que a gente sempre precisa estar carregando com a gente. Amém, Cida. Amém. Glória a Deus por isso. Gente, essa foi a nossa semana falando sobre maldições, maldições hereditárias, sobre quebra de maldições. Que Deus abençoe vocês. Que Deus multiplique sobre a casa, sobre a família, sobre a descendência de vocês, sobre os filhos de vocês. Que nunca falte unção, que nunca falte prosperidade, que nunca falte poder, que nunca falte fogo. Que Jesus abençoe vocês. Se tem alguém no nosso meio que precisa de uma cura, seja curado agora, no nome de Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. E que o Senhor multiplique sobre a vida de vocês, tá bom? Gente, tudo que a gente aprendeu essa semana não foi só para vocês passarem por algo. Foi ferramentas dadas a vocês, tá bom? Então, usem isso, multipliquem isso. E qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima sexta-feira. Um ótimo final